Jesus, eu já te aceitei mais de 10 vezes, vou esperar que o Senhor me aceite. Mas calma aí, Conclusão. as outras vezes você buscou se espiritualizar e se deixou passar pela Provavelmente moda? meu erro estava aí. Mas é claro que é um outro, eu tomei uma todas decisão. as outras vezes você teve uma postura diferente. Por isso que ele Exatamente. fala, se vocês permanecerem em mim, eu Isso permaneci em aí. vós. Em todas as outras vezes, aquilo que Isso você aí. falou, em 15 dias você não permaneceu. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um podcast do Sai da Tua Terra. Eu sou Júnior Coelho. Eu sou Carla Coelho. E Noel Coelho. E o tema de hoje é pare de tentar sozinho, ou sozinha, né? Pare de tentar sozinho. A gente vai mostrar que sozinho não dá. E a palavra já fala isso, que sozinho, sozinha não dá. E, infelizmente, muitos de nós tentam sozinhos. Fica aí com a vinheta que já já a gente volta para explicar sobre isso. Da onde a gente tirou isso, né? Da onde a gente tirou o pare de tentar sozinho. Verdade. Tem algumas partes da Bíblia que falam isso, mas a gente vai falar da videira verdadeira. Quem é a videira verdadeira? Jesus. E lá em João 15, do 1 ao 8, ele explica por que a gente não deve tentar sozinho. Primeiro que quem tenta é o diabo. A gente foi feito para conseguir. Mas como que a gente consegue? É ligado nele. Ligado nele que a gente consegue. Fora dele, nós vamos continuar tentando. Mas ligados nele, a gente consegue, porque ele já conseguiu todas as coisas, né? Nessa passagem interessante que ele fala que para a gente dar fruto, né, a gente precisa estar realmente conectado com esse tronco da videira. Né? E quem mora geralmente em cidade, né, lugar muito urbano assim, tem dificuldade, não é tão fácil ver plantações, vinhas, né, parreira, imagina, não é uma planta comum assim em qualquer lugar. E engraçado, quando a gente morava no Rio de Janeiro, né, acho que a gente nunca via, assim, ali Só vi lá na casa da minha prima, que ela botou lá, que eu fiquei até encantado, mas aqui em Portugal, onde tu vai... Portugal, e onde a gente mora especificamente, né, assim, no nosso bairro tem muitas parreiras, tem muitas videiras, né? E aí a gente consegue ter uma real noção do que realmente, de como funciona essa planta, né? Isso aí. E essa planta, ela é interessante que quando ela tem uma estrutura, quando ela começa a crescer, a ramificar, né, se ela tiver uma estrutura, ela vai realmente crescendo. Ela tem um tronco, vamos dizer, um único tronco. Se você colocar uma estrutura ali para que esses ramos eles vão se apoiando e crescendo, elas ficam enormes, né? E algo que Jesus trouxe essa analogia, né, tão fantástica. Foram poucas as árvores que são mencionadas, e essa é uma árvore bem assim peculiar para mostrar o quanto ela pode crescer. Só que ainda que você passe por uma plantação, aqui, por exemplo, tem muitas, né? Você veja vários ramos, mas às vezes aqueles vários ramos eles fazem parte de um único tronco. De um único tronco, isso aí. Né? E ele nos convida, então, a sermos esses ramos, mas que só vão realmente frutificar, só vão receber. Imagina, pensa num corredor assim de vinhas, né, de videiras, e esses ramos, todos estão recebendo um alimento, estão recebendo todo o nutriente que eles precisam de um único tronco. Um único tronco está sustentando aquilo ali. Né? E é uma palavra para a igreja, e a igreja precisa ter essa consciência. Todos, para estarmos em unidade, precisamos estar recebendo o alimento desse único tronco. E tem um filme, né? Tem um filme que uma família tinha uma videira imensa e pegou fogo. Essa videira começou a pegar fogo. Qual era o desespero deles? De chegar, descobrir aonde estava o tronco, porque era ele que alimentava. Então, se eles salvassem o tronco, né, eles conseguiriam... replantar. A videira voltaria, eles iam cortar os ramos queimados e a videira voltaria com força total. Mas vamos entender o que Jesus fala aqui em João 15, do 1 ao 8. Vamos lá? Vamos lá, diz assim: eu sou, Jesus falando, hein? Atenção. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Nossa. Então ele já deixa claro que só dá fruto se estiver nele. Se estiver nele. E não só isso. Se a gente estiver também com as palavras, né? As palavras de Jesus estiverem em nós. Isso tem muito a ver o quê? E você está praticando.
Porque tem muita gente que, às vezes, confunde isso, né? Não, mas eu creio em Jesus. Não, mas eu vou à igreja. Estar em mim, quando ele fala estar em mim, não significa crer em mim. Uhum. Não significa crer. Crer Ou que as até o diabo palavras dele, crer. exato. Estar em mim é ter vida com ele. Exato. Vida com Jesus. Isso quando ele fala estar em mim, não é apenas crer, né? Crer, Sim. como ele mesmo diz, né? Não basta. Não, e a própria árvore, a gente se conhece a árvore pelos frutos. Né? Então, se eu não estou dando frutos que condizem com quem Jesus é, com o que o Espírito Santo diz, por isso que ele fala as palavras. Imagina que o Espírito Santo diz para você fazer determinadas coisas. E os seus comportamentos, a sua vida toda, não condiz com os frutos que equivalem a essa árvore, né, esse tronco. Imagina, é como se eu estivesse dizendo que eu faço parte de uma videira, sou o ramo de uma videira e não dou o fruto uva. Né? Fazendo essa analogia. Exatamente. É como se eu fizesse parte de um corpo ou de um tronco e que o fruto não é o fruto do Espírito, não é o fruto que denota ser realmente fazer um ramo daquele tronco. Um exemplo claro, vou dar aqui o exemplo de Judas. Judas estava junto com Jesus, mas ele não tinha unidade com Jesus. Qual foi a obra boa que Judas fez? Ele veio, Conhece alguma coisa? A Bíblia fala alguma coisa? carregou a bolsa, mesmo assim roubou. Aí o agricultor lá em cima, o que que fez? Cortou e jogou no fogo. Isso aí. Pedro estava no mesmo caminho, estava junto. Quando foi que Pedro pegou unidade com Jesus? Após a morte de Jesus. Que lá em Atos 5, no versículo 15, diz que a sombra de Pedro curava. O pessoal trazia as pessoas enfermas para ficar no caminho de Pedro. Pedro ia passando, ia curando aquelas pessoas. E lá no livro de Atos 2, versículo 41, diz que Pedro pregou no dia de Pentecostes e mais de 3.000 pessoas se converteram. Então, esses dois casos foram casos atípicos. Um morreu sem frutificar e o outro ainda encontrou tempo para se ligar nessa videira e produzir grandes feitos conforme Pedro conseguiu. E Pedro passou pela poda, né? Ele foi Isso aí. tratado no caráter dele, e a Bíblia fala que, né, justamente nessa passagem que a gente falou, que aquele que se deixa passar pela poda, o que é essa poda? É você ser limpo. Essa plantação, quando ela vai sendo limpa, vai se tirando aquilo que é disfuncional, aquilo que vai E rouba atrapalhar, energia, né? rouba Isso aí. energia, aquilo que vai atrapalhar você no cumprimento do seu propósito. E Deus fez isso com a gente, né? Jesus fez isso com Pedro, né? Deus fez isso com Pedro, justamente tratando nele aquilo que era disfuncional, para que ele pudesse dar esses, né, muitos frutos. Muitos frutos, isso aí. Como Jesus fala aqui, né? A árvore que tá, o ramo que está ligado em mim produz frutos. Mas que se deixa ser podado. Isso é importante. Porque por mais que você pode estar indo na igreja, você pode ter aceitado a Jesus, mas se você não se deixa ser podado, o que é isso? É ser transformado, né, na sua mentalidade, no seu caráter. Você pode sim estar na videira, sem dar fruto. Então o que ele vai fazer? Podar. Mas você precisa se deixar ser podado, né, assim como o Pedro deixou, Isso aí. viveu o processo, né, porque tem essa possibilidade. Então, Né? mas Bem colocado aqui, tem essa possibilidade de você estar ali na videira, mas pode ser cortado porque você não se deixou podar. Porque o que acontece? Se você está na videira e não está dando fruto, será que você mesmo assim é podado? Se eu estou na videira, porque aqui ele fala o seguinte, ó, toda vara em mim que não dá fruto é tirada. Foi o caso de E Judas. limpa e se poda. A poda ela só acontece aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Ou seja, se não está dando fruto, é podada. Isso aí. Isso tem muito a ver com o Espírito Santo. Porque tem muitas pessoas que dizem que creem em Deus, que creem em Jesus, mas elas não reconhecem a Jesus. E num capítulo antes, fala que quem obedece às palavras de Jesus é quem o ama. Então eu posso acreditar em Deus, posso acreditar em Jesus, mas eu posso não ter recebido o Espírito Santo, posso não amá-lo, porque me leva ao quê? À obediência. Então, tem esse detalhe, né? Justamente, quem é que não dá fruto? Porque se você aceitou Jesus, se você recebeu o Espírito Santo, de alguma forma, algum fruto tem, ele vai te podar. Agora, se você é aquele que não dá fruto nenhum, justamente porque você nem obedece às palavras dele, nem obedece a ele, né? Como diz no capítulo anterior, ele só se manifesta diante daquele que o ama, diante daquele que busca realmente, de alguma forma, né, obedecê-lo. E Deus reconhece, ele sabe identificar isso. A pessoa que realmente, por mais que nas suas dificuldades ela tem coisas disfuncionais dela, mas Deus ainda consegue podá-la. Mas aquela que não tem como podar, uma porque ela não ama Deus, não reconheceu ele como Senhor e Salvador, não recebeu o Espírito Santo dentro dele, como é que Deus vai trabalhar? Então, aqui ele fala toda vara em mim, né? Quando ele fala em mim, como a gente falou no início, é mais do que crer em Jesus. É mais do que crer. É a vara em mim. É alguém que busca. É alguém que se espiritualiza. Porque Jesus, até quando esteve na terra, ele era espiritual. Então não dá pra gente imaginar um Jesus de carne. Porque por mais que ele estivesse num corpo de carne, Ele não o era tempo carnal. todo ele se espiritualizava. E o que aconteceu? Jesus
foi crucificado e entregou-se, né? O pecado, a morte não pôde levá-lo. Foi até um dos poucos casos, olha só, um dos poucos casos que o espírito saiu antes do corpo morrer. Geralmente, para coração ou para alguma coisa, para depois o espírito sair. Isso na minha visão. Jesus não, ele fala, Pai, em vida, eu te entrego o meu espírito. O espírito sai depois o corpo morre. Porque o normal é o quê? O corpo morre e o espírito sai. Porque é Jesus, o liberdade, espírito né? saiu porque ele entregou, Isso aí. porque a morte não o tinha salário poder. do pecado é a morte não tinha poder para ele, então ele entregou o espírito, o corpo dele parou, né? Porque o espírito vivifica, e ele fala, para estar em mim, como é que tem que fazer? É buscando o reino, né? É se espiritualizando, porque o reino dele, Jesus passou pela terra e o tempo todo ele falou que o reino dele não era aqui, o reino dele era outro. O reino dele sendo outro, qual é esse outro? É espiritual. Então ele fala aquele que... E é só um detalhe, o se espiritualizar pode haver uma confusão, tipo assim, eu posso me espiritualizar de diversas formas e com diversos deuses e formas, né? Porque hoje em dia há muito esse conceito aí de que todos os caminhos levam a Deus. Mas ele está falando aqui nessa palavra, eu sou a verdadeira. E em outras ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então se espiritualizar sempre tem que ser em Jesus. Olha só, então deixando claro, que ele fala, toda vara em mim que não dá fruto é tirada. Toda vara em mim que não dá fruto é tirada. E limpa, né? Ou seja, poda toda aquela que dá fruto. Então aquela que está dando fruto vai ser podada. Aí eu pergunto para vocês, o que é esse fruto? Eu acredito que é o fruto do Espírito Santo. O que é essa poda? Também, o que é a poda? A gente vê, eu acredito claramente que é Deus, o próprio Deus, limpando para aquilo que é aquela disfuncional. vara que dá fruto para que produza mais fruto. Por quê? É necessária a poda. Deus é um investidor. Até porque quando Deus é um a investidor. gente vem para Jesus, a gente vem com personalidade, com caráter deformado, vamos dizer assim, a gente vem com vários defeitos. Se fores fiel no pouco, no muito te colocarei. Se mesmo não podado, você está dando fruto, imagina quando eu podar. Então Deus trabalha dessa forma. Deus não é igual o homem que joga tempo, joga tudo fora, né? Propósito. Então, se essa vara, sem poda, ela está dando fruto, como você falou, fruto do Espírito. Quando a Bíblia fala fruto, quer dizer, fruto do Espírito quer dizer testemunho. Qual é o teu testemunho? A brasa, ela consegue ficar muito tempo fora do braseiro? Então, se você não está dando fruto do Espírito, se você não está dando bom testemunho, se você não está dando fruto do Espírito, o que está acontecendo com você? O morno, presta atenção, o morno não é o frio esquentando, é o quente esfriando. O morno é o quente esfriando. Então, se você está morno, o que a Bíblia fala? Eu vomito. Se a vara não está dando fruto, não tem jeito. Ela mesma, por si só, vai se cortar. Mas que Deus vai lá e fala, eu corto. Porque não tem como. Como é que você vai ficar num ambiente, em algum lugar que você não está frutificando, não está se esquentando naquele ambiente? O exemplo que a gente dá, né? Uma pessoa, só um exemplo, só para entender que é essa vara que em mim não está dando fruto. Porque não está buscando. Eu estudei para concurso público. Estudava muito. 12 horas por dia. Só que aí teve um mês. O que acontece com você se ficar um mês sem estudar? Quando você voltar, se voltar, né? Você vai voltar estudando 12 horas por dia? Perde o ritmo. Não tem como. Então a vara que não está dando fruto, ela já está mostrando que a probabilidade é não dar fruto. Então é cortada. Não é? Então o que Jesus está falando aqui? A vara que está em mim, só quero deixar isso claro, que é o versículo 2, tá? Toda vara em mim que não dá fruto é tirada. É tirada por quê? Porque Deus é mau? Não. Mas é porque você já está morno para esfriar. E se não está dando fruto, já está morno para esfriar. Aqui nesse fruto eu não estou nem falando de ganhar almas. A gente está falando de quê? De fruto do Espírito, benevolência, ajudar o próximo, se relacionar bem com o próximo. Se você está na igreja e nem quer estar bem com o próximo, não está ligado com Deus para estar bem com o próximo, para fazer as coisas que são básicas de um cristão, o que vai acontecer? Vai ser cortado. Vai ser cortado, porque isso é o básico, né? Ou podado, né? Ah, não, desculpa. Tem razão. Você não está dando nenhum tipo de fruto de alguém que realmente aceitou a Cristo. Sabe o que é o podado? Sabe o que é o podado? O podado é aquele que Deus está vendo, que aos trancos e barrancos ele está fazendo de tudo, está buscando. Está querendo fazer. Está querendo fazer. Tem gente que tem condição para fazer e não faz. Sabe quem é podado? Está querendo fazer. É isso. Onde entra a poda. Tira o isso aí. Alguma coisa que está impedindo, começa a podar, a pessoa explode. A poda é o que o Paulo fala. Nossa, o bem que eu quero fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse faço. Alguém que está pensando dessa forma, está querendo acertar. Gente, eu quero acertar Deus, eu quero acertar. E Deus vê, Deus sonda o coração. E poda. E poda. Olha, meu filho está ali querendo acertar, eu vou podar. Agora, a vara que não está querendo acertar, que já está do morno para o frio, vai ser cortada. Vai ser cortada. Acredito que a poda é isso. Para aquele que está... Porque a santificação, gente, é um processo de santificação.
Porque a gente está embaixo dessa carne. Só Jesus conseguiu ser 100% santo embaixo de uma carne. Só ele. Nenhum outro conseguiu, nem conseguirá. Verdade. Até porque a origem dele já foi espiritual, né? Foi o próprio Espírito Santo que colocou ele dentro de um ventre. Isso aí. Então, Mas, mesmo assim, com muito mérito ele tinha, claro, ele era estava 100% carne, e 100%, ele era 100% homem e 100% Deus. Né? Então, o processo de santificação. Ele está falando aqui, se você estiver em um toque, muito bem explicado agora, ó, toda vara que está em mim, significa, é aquele que está em processo de santificação. Ninguém está falando que esse cara não tem vacilo, que essa pessoa não tem vacilo, mas está, porque a nossa conversão a Jesus, quando você se converte ali, já começa um processo de santificação. de poda. De poda. Você está no processo. Se você está no processo de santificação, você será podado. Se você não está no processo de santificação, e você, na verdade, nunca parou nem para pensar nisso, não quer nem saber disso, será cortado, porque certamente já está do morno para o frio. Que tempo a gente tem para entrar nesse processo? Se ligar na vara. Isso aí só Deus sabe. Por que eu estou falando isso? Tomando por base a história do ladrão na cruz. Matou, roubou, fez tudo de ruim. Nos últimos minutos da vida, ele se ligou Na vara. na vara. Isso aí. E foi salvo. E foi salvo. Ainda hoje. Isso não quer dizer que eu não estou na vara hoje, amanhã eu estarei sendo podado. Esse tempo só Deus sabe. Mas- O tempo que você tem para se ligar no tronco. Isso aí. Mas por que ele foi salvo? Porque Deus quis salvar ele. Exatamente. Coração. Ele sentiu, ele se ligou. Ele Realmente teve ali. acesso à oportunidade, ele agarrou. Ele Não, agarrou. mas o que a Bíblia fala? O próprio Jesus fala. Não, olha só, gente. Não foi vós que... isso aí é um tema até complicado da gente entrar agora. A Bíblia fala, não foi vós que me escolhestes, eu escolhi a vós. Aí, vós vai fazer o que vocês quiserem. Eu já escolhi. Se você quiser sair da salvação, você pode. Mas ali naquele momento, que ele não tinha tempo, não tinha nada. Será que o mérito foi do preso? Esse é Ou assunto. será que Deus, vendo o coração dele, Sim. escolheu ele naquele momento? Coração contrito, Um coração quebrantado. Isso aí quebrantado. é o que a gente estava falando sobre Nicodemos. Por que de todos aqueles fariseus, só Nicodemos foi lá? Pois é. Só Nicodemos conseguiu enxergar, pô, tem alguma coisa diferente. Porque é o que a gente já falou aqui em outros podcasts. Se a pessoa está na carne, ela não vê coisas do espírito. Não vê. E os fariseus, eles eram bem letrados, mas não queria dizer que eles eram espirituais. Se eles fossem espirituais, obviamente eles veriam Jesus. Reconheceriam, né? E o que Jesus falou? Todos aqueles que o Pai me deu, foram aproveitados. Com exceção de Judas, que era o diabo, né? Que ele fala, um de vós aqui é o diabo. Mas todos aqueles que o Pai me deu. Então fica essa questão em aberto aqui, tá? Pra gente, isso aqui é uma discussão. A gente não está determinando nada aqui. Mas como meu pai falou do preso, a gente já levou, não foi vós que me escolheste. Quantas vezes, em oração, pô, Senhor, muito obrigado. Eu acho que uma oração humilde, muito obrigado, porque O Senhor se revelou. o Senhor se revelou a mim. Eu sou um pobre, miserável, que o Senhor se revelou. Se eu te amo, eu não posso... Isso é pra gente não se vangloriar nem nisso. Tipo, falar que assim, ainda bem que eu escolhi o Deus certo. Ainda bem que eu escolhi. Quantos são ainda... Amigo, não foi nem você. Não foi vós que escolheste, mas eu escolhi a vós. Entendeu? Então, e Jesus Até fala porque isso a para os graça, discípulos se também. é um favor imerecido, não há mérito nosso nisso. É totalmente vindo de Deus. E o que acontece? Deus vê coração. Deus Isso aí. vê É o coração. O que livre-arbítrio, a né? gente faz com o nosso livre-arbítrio? E eu sou prova disso, porque eu não podia ouvir um apelo, que eu levantava as mãos, me entregava, não ficava 15 dias dentro da igreja. Até que um dia eu me cansei disso e falei, Jesus, eu já te aceitei mais de 10 vezes, vou esperar que o Senhor me aceite. Mas calma aí, Conclusão. mas outras vezes você buscou se espiritualizar e se deixou passar pela Provavelmente porta. meu erro estava aí. Mas é claro que é Provavelmente. isso. Mas deixa eu só concluir. É isso. Deixa eu só concluir. Conclusão. Eu fui amassado, Jesus fez em mim um vaso novo, e eu tive que trabalhar para uma pastora, como motorista. Comecei a trabalhar com ela, eu fumava, bebia, e aquilo estava me fazendo mal. E muitas das vezes a pastora pediu para ler uma passagem na Bíblia, e eu ficava constrangido. Porque as pessoas me viam ali, me via com cigarro no bolso, sentia cheiro de cigarro em mim, e eu achava que eu estava escandalizando. Foi quando uma vez eu falei, a partir de segunda-feira, isso foi na sexta-feira, a partir de segunda-feira não fumo mais. E naquele dia, no domingo à noite, eu fui para casa, vendo meu último programa de televisão, que era o Fantástico, eu fumei o último cigarro queimando a ponta do... Fumando até o filtro. Ingra. Conclusão, no dia seguinte eu levantei para tomar o café, e o café é que aguça a minha vontade de fumar. Eu lembrei que não tinha cigarro. Fui trabalhar, cheguei em casa no dia seguinte, 9 horas da noite,
quando eu estava acabando de jantar, que eu lembrei que eu tinha passado o dia inteiro sem fumar. Olha só a obra de Deus na minha vida. Mas exigiu Ele uma viu. decisão. Uma outra, Eu tomei uma todas as decisão. outras vezes você teve uma postura diferente. Por isso que ele Exatamente. fala, se vocês permanecerem em mim, eu Isso permaneci em aí. vós. Em todas as outras vezes, aquilo que Isso você aí. falou, em 15 dias você não permaneceu em Deus. É assim como verdade. acontece aí fora, né? E eu me coloco também. Quantas vezes, se eu me aproximo de Deus, Deus se aproxima da gente. Agora, se eu me afasto de Deus, Ele continua próximo. ele a vai gente se continuar afastou. próximo, mas a gente se A afasta. gente que abriu o afastamento. Exato. E aí eu não permaneço. E aí eu vou querer que Deus faça tudo? Mas só para fechar a conta, eu que não ficava 15 dias direto dentro da igreja, eu já estou há 17 anos servindo a Deus, servindo a Jesus. Isso aí. Olha aí. Entenda. E uma pergunta que veio aqui na minha cabeça. Vamos lá, pastor, olha só, presta atenção. Ela ia para casa das pessoas falar do evangelho, né? Expulsar demônios, expulsar- pregar. E se você, né, na tua cabeça, falou assim, cara, as pessoas estão sentindo cheiro de cigarro. Quiçá a pastora. A pastora sabia. Com certeza. E mesmo assim, eu não olha escondia só. nada dela. Aí o que me lembra isso? Judas. Olha só como é que é a misericórdia de Deus. Deus, quem tomava conta das finanças de Jesus era Judas. Era ele, com ele que ficava a bolsa. E a Bíblia relata, na hora que a mulher joga um unguento, Maria joga o perfume nos pés de Jesus, que ele fala assim, nossa, gente, esse perfume aí caríssimo. Fazer isso poderia vender e dar para os pobres. Aí Jesus falou, os pobres tereis sempre convosco, mas a mim não. Mas aí a própria Bíblia relata que Judas falou aquilo por quê? Porque ele tinha o coração sujo, porque ele já roubava Jesus. E Jesus sabia que ele roubava e deixava a bolsa ele com está ele. sempre esperando o nosso posicionamento. Porque ele está esperando o nosso, aqui, claro, uma discussão, uma ressignificação. Judas, fica com a bolsa. Eu sei que todos aqui, os outros, não me roubariam, mas você, que tem no seu coração, porque eu já vi seu coração roubar, a bolsa vai ficar com você. Para que você tenha tempo, né, isso na minha cabeça, e oportunidade de mudar. E ele não mudou, né? Todo o tempo ele não mudou. Aí, claro, Judas veio para cumprir o propósito. Diferente de Pedro, né? Que Pedro, quando foi podado, quando ele foi trabalhado no caráter dele, ele mudou e aí cumpriu isso aqui. Deu muitos frutos. Quantas vezes Pedro mudou? Isso aí. O que Pedro buscava? Processo. O que ele estava? Num processo de santificação. Errou pra caraca, mas errou dentro do processo. Se você está dentro do processo de santificação, pagando um preço para se santificar, Deus vai te podar. Isso aí. Você vai dar frutos e vai cumprir o propósito. E você dará muitos frutos. Porque o processo de santificação já é um fruto. O próprio processo de santificação já é o fruto. Já é um fruto. Verdade. Às vezes você não está ganhando almas, mas você está se santificando. Não é? E ao se santificar e dar fruto, já o próprio versículo 8 diz, nisso meu Pai é glorificado. Então, se o nosso grande propósito é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido, só o meu bom testemunho já glorifica o Pai e já o faz conhecido, já o faz desejável. Né? Exatamente. E voltando a falar aqui, que eu falei que será cortado porque está indo do morno para o frio, né? Antes esteja frio. Imagina, aquele crente, aquela pessoa que está na igreja, mas não é quente. Olha que negócio louco. O cristão ele não pode ser outra coisa a não ser quente. O que é quente? É aquele que busca a santificação. E a gente busca a santificação onde? Na carne? Não é. É no espírito. É o espírito que gera a transformação. Então, o que a Bíblia fala? Ou você é quente ou é frio, porque o morno eu vomito. Então, se você está dentro de uma igreja, fala que é cristão, professa a fé cristã, e está morno, mano. É pior. Antes, seja frio. A Bíblia fala isso. Antes, seja frio. Porque você está dando mau testemunho. E aquele que dá mau testemunho é melhor que amarre uma corda no pescoço e se lance ao mar. Uma pedra, uma corda com uma pedra no pescoço e se lance ao mar. Então... E olha que interessante. Quando ele fala que se nós permanecermos nele, né, e as palavras deles permanecerem, e as minhas palavras permanecerem em vocês. Lá no 14, ele diz que quando ele fosse embora, né, o conselheiro, que é o Espírito Santo, ele enviaria o nome dele, para nos ensinar todas as coisas. A gente só aprende o que está na Bíblia, né, com o Espírito Santo, e ele lhes fará lembrar de tudo que eu lhes disse. Olha aí. A gente, quando lê a Bíblia, vamos supor, é até vergonhoso, mas em 18 anos, eu estou na segunda vez que eu estou lendo a Bíblia toda, né, de Gênesis, Apocalipse toda. E tem coisas que às vezes surgem na nossa memória, né, que é o próprio Espírito Santo que nos lembra do que ele disse. E realmente é necessário, só que só vai acontecer quando você estiver no Espírito. Então, olha como é que uma coisa está conectada à outra. Quando eu lembro das palavras de Jesus, quando eu vivo essas palavras, ela só pode acontecer no Espírito. Então, por isso, de alimentar o Espírito, de buscar o Espírito Santo, de focar em aprender na palavra, né, com a ajuda do Espírito Santo, porque só assim que a gente vive essa promessa. E ele diz mais aqui, ó. Jesus fala assim, se vós estiverdes em mim, ou seja, eu sou Espírito, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós,
pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Olha só que responsabilidade. Que responsabilidade que ele dá? Mas por quê, gente? Porque entrou em unidade. Se eu tô com ele e ele tá em mim, somos um. A vontade dele vai ser a minha. Eu não vou sair pedindo. O que Jesus está falando aí? Amigo, esses negócios que vocês pedem na carne, que acham que eu vou fazer, que pedem mal, por isso não recebem. Ah, Senhor, eu quero uma Ferrari, que é para esfregar na cara de fulano. Ah, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Pede mal porque não está nele. Porque se estiver nele, a vontade dele vai ser a tua. E se a vontade dele é a tua, o que pedir será dado. O que pedir será dado. Mas por quê? Porque antes disso, o pessoal só fala, Jesus fala que o seu pedir vai ser dado, mas lembra que antes disso acontecer, tem uma condição, é estar em unidade, é fazendo a vontade dele. Quando você faz a vontade dele, com essa união, com essa unidade em vontade, tudo que você pedir vai ser feito, né? Então, o fruto, o que a gente consegue entender aqui, é que não tem como. Não tem como tentar dar jeitinho. Verdade. E nem dar fruto sem permanecer na videira verdadeira. Tentar dar fruto. Porque quem alimenta? Vamos pensar na videira mesmo, na videira. Quem é que envia todas as substâncias para que o fruto venha? Nutrientes, tudo. É o tronco, é a videira. Se você está desconectada dela, você não vai receber os nutrientes, as substâncias. Ou seja, nenhuma pera você consegue dar ali na videira. Nenhum outro fruto tu consegue dar ali na videira. Tinha que ser só a uva. Tu não consegue dar fruto nenhum. Porque ele fala aqui, ó, eu sou a videira, vós a vara, as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podes fazer. Nada. Não tem como. E aonde? No reino. Você não tem como fazer nada no reino sem ele. Porque quem foi feito para transitar no reino? O Espírito. A matéria não tem legalidade. Se a gente está na carne, está na matéria, nós não temos legalidade para viver no reino. E mais uma coisa, o que é estar em mim? É obedecer o que ele falou. E o que ele fala? Buscar primeiro o reino e a sua justiça. O que é a justiça do reino? É fazer o que o reino pede para fazer. Isso é estar nele. É buscar com prioridade o reino e a sua justiça. E se busca reino e a justiça dele na matéria? De jeito nenhum. Dando prioridade para qualquer outra coisa? Não tem como. Se você está dando prioridade para qualquer outra coisa que não seja o reino, está errado. Porque ele fala, buscai primeiro. Você pode até buscar outras coisas, e até segundo, em terceiro, em quarto, mas em primeiro. Verdade. E até para adorá-lo, a Bíblia fala que é necessário que eu adore em espírito e em verdade. Então, às vezes, você pode estar só se enganando, né? Achando que na carne, sem estar cumprindo as disciplinas espirituais da oração, jejum, né? Leitura da palavra, você está só achando que você está adorando a Deus, ou que está servindo a Ele. Né? Mas e às vezes a gente não entende os emaranhados da vida, né? Algumas circunstâncias, sim, mas tudo está dentro daquilo que a gente não está cumprindo. Mas aqui ele fala permaneceres em mim e nas minhas palavras. O que é permanecer? É só domingo? Não. Fala domingo, é um estado constante, permanência. Aí segunda já não busca, terça não busca, você não permanece nele. E todo mundo, e quem não permanece nele, tá claro que não busca em primeiro o reino. E quem permanece nele, busca em primeiro o reino. Então, se você buscar primeiro o reino e a justiça, você permanece nele. Caso contrário, você não permanece. E muitas vezes a gente não vai entender por que não está dando fruto. Porque não está nele. E ele deixa bem claro que é preciso estar nele, que ele vai podar. O que acontece? Muitas pessoas, né, pô, Senhor, estou fazendo tudo, eu estou no Senhor, estou fazendo tudo que o Senhor pede no teu reino, tudo. Mas vem aquele momento de processo, né? E a pessoa fala, por que eu estou passando por isso? E Deus está querendo falar o quê? Calma, eu só estou podando. Fica tranquilo que a realidade aí da terra não é a realidade daqui do céu. Eu sei que parece que o negócio está louco, está doido, mas não, calma. Está tudo sob controle. Aqueles que estão vivendo, já buscando em primeiro o reino. Você sabia que nada sustenta ficar no lugar do reino? Nada. Até tenta, né? Mas não sustenta. Tem gente que bota o filho no lugar do reino, aí não entende porque está sempre preocupado com o filho. Aconteceu alguma coisa com o filho? Se isso com o filho. Tem gente que coloca o trabalho no lugar do reino, aí está sempre preocupado se vai perder o trabalho, se vai isso, se vai aquilo. Tem gente que coloca o cônjuge no lugar do reino e não entende por que está sempre obcecado, né? Deixa de ser amor para obsessão, e obsessão não é boa, porque nada suporta estar no lugar do reino. No lugar do reino, só o reino. Porque ele fala que assim, se você tirar teu cônjuge do lugar do reino, tirar teu filho, tirar o trabalho, tirar o lugar do reino e colocar o reino, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele está falando, tudo vai se equilibrar. Todas essas coisas serão equilibradas. Aquilo que não tem, aquilo ele vai acrescentar, e além de acrescentar, ele vai equilibrar. Verdade, cuidado. Porque há um desequilíbrio. Vai podar o que está sobrando, tem coisas que estão sobrando que também prejudicam. Isso. Vai podar, conforme está escrito aqui.
Ele tá podar. sobrando. É isso aí. E não pense que vai cortar, né? Não. Podar. Não vai cortar, não. Vou tirar o pão, vou tirar, não. Ele vai podar. É trazer o equilíbrio para que a tua Equilíbrio. energia venha a estar focada aonde? O que é a poda, né? A poda é tirar tudo aquilo que rouba a energia para a energia se concentrar no fruto. Se concentrar Na em plenitude dar do fruto, propósito. que é a Isso aí, plenitude do do propósito. propósito. Qual é a mensagem? Né? A gente já falou algumas coisas aqui, mas qual é a mensagem que vocês acreditam que Jesus está deixando aqui nessa passagem? Na Acho videira que, verdadeira. principalmente, constância. Mais uma vez, a gente não faz nada sozinho. E sozinho não é só em relação, você pode ter várias pessoas ao seu redor, você pode fazer parte de vários grupos de relacionamento, grupos né, ali dentro da sua religião, dentro da sua igreja, mas ainda assim você está sozinho, que é o quê? Longe de Deus, longe do tronco, longe da videira. Então, muito cuidado com isso, né? Para que não ache que fazer parte só de uma igreja ou fazer parte só de grupos, né, da religião ou ciclos sociais significa que você está no tronco, na videira Isso aí. verdadeira. Essa é uma parte só do. Exato, né? Faz parte. E que para realmente para a gente dar o fruto que ele quer que a gente dê, precisa estar de fato com as palavras dele, né? Bem claras, através do próprio Espírito Santo. Então, por isso a gente precisa alimentar o nosso espírito, ter esse contato, esse relacionamento direto, que aí vai demonstrar que realmente nós somos os ramos que frutificam, né? Que estão ligados, conectados à videira, recebendo dela justamente tudo aquilo que a gente precisa, né? Todos os nutrientes que a gente precisa para que a gente seja frutífero. O maior propósito que você pode fazer na sua vida é deixar o Espírito Santo viver através de você. Através. Jesus morreu e falou: vou mandar o Consolador. O conselheiro. Para que eu vou mandar o Espírito Santo, o Consolador? Para que ele vos guie no caminho. Porque a Bíblia fala que Deus é o Alfa e o Ômega, né? Mas existe o caminho também. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho. E o Espírito Santo vai te conduzir nesse caminho. Verdade. No 14 ele diz, o Espírito Santo nos ensinará todas as coisas e fará lembrar tudo que Jesus disse. Né? Mais claro Então, que isso. O Espírito Santo ele quer te conduzir. Na verdade, esse é o maior propósito, porque ele já é cheio de propósito, como a gente fala aqui, o Espírito, ele vive para propósito, a carne vive para fugir dos propósitos. Então, quem está na carne, quem está buscando a carne, alimentando mais a carne, está sem propósito, porque a carne não suporta propósito. Já o Espírito, ele é puro propósito. Ele não perde tempo. Como Jesus falou, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Pronto. Cheio de propósito, pronto. Com uma visão Então, muito clara, né? Júnior, eu não consegui gravar nada disso que vocês falaram aí. Veja de novo. Pô, Júnior, não tenho tempo para ver de novo. Então, deixa o Espírito Santo viver através de você, que você não vai precisar nem ouvir tudo isso, porque ele está pronto. Tudo isso é para mostrar para a gente. Jesus está falando, deixa o Espírito Santo viver através de você. Deixa ele te conduzir. Né? Deixa ele viver através de você. Vai ter alguma consideração final para falar aí, para quem está nos assistindo? Eu aconselho a todo mundo se ligar na videira que é Jesus e entregar e, sobretudo, confiar. Porque às vezes a gente entrega e quando a vontade de Deus está batendo com a nossa, cara, é muito bom. Mas quando não bate, a gente se esperneia, faz beicinho, chora, quer sair da presença, mas muita coisa. Deixa que o próprio Deus, que é o lavrador, conforme diz aqui, ele pode podar um carro seu. Porque você não sabe, mas ele sabe se esse carro está te impedindo a entrar no reino. E nada nesse mundo, nada nesse mundo se compara ao que Jesus tem para nós lá na vida eterna. Então, é se entregar e tudo que acontecer, dá graças a Deus. Isso aí. Então é ir em direção ao reino, né? Porque o céu pode compensar tudo que você perdeu na terra ou deixou de ganhar. Mas a terra jamais vai compensar o que você perder a eternidade. Isso aí. Jamais. A terra não tem nada que chegue perto de compensar a gente perder a eternidade. Então viva no Espírito. Viva, deixa o Espírito Santo viver através de você. Se você que está assistindo a isso aqui já é um cristão, já aceitou a Cristo como seu Salvador, o que eu falo para você é o seguinte, crer, né? Crer em Jesus, até o diabo crê, né? E treme. Mas viver Jesus é outra coisa. Deixar o Espírito Santo viver através de você é outra coisa. É isso que vai levar você para o próximo nível, né? Para o próximo nível, porque aqueles que amam a Deus são aqueles que fazem a vontade de Deus. E quem é que está dentro de você que faz a vontade de Deus? É o Espírito Santo. A tua carne em nada faz a vontade de Deus. Nada. A carne ela só serve para ser guiada pelo Espírito Santo. E a única forma dela fazer a vontade de Deus é quando você governa sobre a sua carne. Né? Deixa o Espírito governar sobre ela, porque se deixar ela governar,
vai ser um abismo chamando o outro. Agora, se você não aceitou Jesus ainda como seu Senhor e Salvador, comenta aqui embaixo, comenta assim, ó, eu aceito que essa confissão, né, que Jesus pede que seja pública, Então comenta aqui, olha só, meu nome é tal e eu aceito Jesus como meu Salvador. E eu não tenho dúvida que Jesus vai começar a fazer a obra na tua vida, você vai começar a gerar fruto. Jesus vai te podar para você gerar ainda mais fruto. Verdade. E enquanto você cuida dos dele, ele vai cuidar dos seus. Porque Deus é fiel, né? Ele vai cuidar dos seus. Isso aí. Que pra gente, muitas vezes, pra gente cuidar dos nossos, né? É um malabarismo. O fardo pesado, mas Jesus fala, o meu fardo é leve. Mas isso não te exime da tua responsabilidade, não. Sim, Calma. Mas mas fica mais leve. estamos concluindo mais um podcast aqui com o tema Pare de tentar sozinho. Não faça mais sozinho. Se conecta com a videira verdadeira. Que muitos frutos serão dados através da sua vida. Isso aí. Tá bom? Então, Gratidão pela se participação, inscreve no por canal. assistir. Se ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém. Isso aí. Dê Né, seu que- like. Dê o seu like aqui também. Comenta. Ajuda a gente a Faz compartilhar um essa comentário. palavra. Principalmente eu vou amar ler o comentário. Meu nome é tal e eu aceito Jesus como meu Salvador. Agora, se você já aceitou, comenta aí. Faz um compromisso por meu nome é tal e a partir de hoje eu vou viver do reino. Ou seja, eu vou buscar. O reino vai ser a minha prioridade, assim como o próprio Jesus mandou aqui. Quer viver no reino? Que ele seja prioridade na tua vida. Então, já deixa aí. Segue a gente, tá? Para mais conteúdo, mais curto, né? Para o seu dia, né? Um conteúdo já para seu dia, para iniciar o seu dia, para uma palavra de fé para o seu dia. @sai da tua terra no Instagram e @sai da tua terra aqui no TikTok também. Segue a gente lá para pegar mais conteúdo. E todas as terças e quintas nós entramos ao vivo aqui nesse canal do YouTube. Ao vivo, às 19 horas de Portugal e às 15 horas do Brasil. Terças e quinta. Toda terça e quinta a gente está ao vivo aqui. Você pode fazer pergunta, pode participar. Vai ser um prazer responder a sua pergunta, né? Tudo que a gente puder ajudar. Então é isso. Aí, foi um prazer Foi um prazer estar com você aqui. Até o Obrigado pela próximo. audiência. Fique Semana com Deus. abençoada para você e para sua família. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.